Quer que abre mais vento? Tá bom. Tá bom. Tá. Bom dia, irmãos. Graças e paz a vocês. Bom dia. Vamos orar. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity to be here amongst your people. Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por estar aqui junto com o teu povo. Father, we pray that you will grant us the anointing to bring your word this morning. Oramos, Senhor, e te pedimos que nos dê a unção necessária nesta manhã. That you will open the hearts and minds of all those that will hear this message, O Senhor abra o coração e a mente de cada um que ouvirá essa mensagem. Whatever means, hear this message through whatever means, Para que ouça essa mensagem e creia no seu significado. and that they will be challenged and receive this word from you, Father. E sejam desafiados e recebam essa palavra como do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. I want us today to look at a man who was probably the most tortured man in the Bible. Eu quero hoje olhar para a vida de um homem que provavelmente foi o mais torturado na Bíblia. And who did not have the moral courage to do what he knew was right. E não teve coragem moral para fazer o que era certo. This man was Pontius Pilate. E esse homem era Pôncio Pilatos. The only other person we could compare him to is Herod Antipas. A única pessoa que podemos comparar a Pilatos é o Herodes de Antipas. Both had the opportunity to question someone about the kingdom of heaven at their leisure. Os dois tiveram a oportunidade de questionar, de entrevistar sobre o reino, duas pessoas sobre o reino de Deus. But they lacked the courage to do what they knew was right. Mas eles não tiveram a coragem de fazer o que era correto. Herod had John the Baptist, Herodes teve João Batista, but Pontius Pilate had the best person of all, mas Pilatos teve a melhor pessoa de todas, the Lord Jesus. o Senhor Jesus. Amém. Please open your Bible with me to John's Gospel, chapter 18. Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. And we will read from verse 18 to chapter 19, verse 16. Nós vamos ler o capítulo 18, verso 28, até o capítulo 19, verso 16. Diz o seguinte: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haveria de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos para que saibais que eu não acho nele. Não, desculpa.
Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho eu autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era para César, Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. After the mockery of a trial that was also illegal under Jewish law, Depois dessa faixa do julgamento, que era ilegal diante da lei judaica, the Sanhedrin bring Jesus before Pontius Pilate and make accusations o against him. Sinédrio traz Jesus diante de Pôncio Pilatos e faz acusações contra ele. After questioning Jesus, Pilate goes out to the Pharisees and the crowd that had now gathered, E depois de questionar, então, Jesus, Pilatos o traz diante do Sinédrio e da multidão ali juntada and declares that he finds no fault in Jesus. e declara que ele não encontra nenhuma falta em Jesus. But instead of setting Jesus free because he could not find any fault in him, Mas ao invés de deixar Jesus livre, porque ele não encontrava nele nenhuma falta, he makes this strange offer ele faz essa estranha proposta to fulfill the Passover custom of setting a prisoner free. de libertar um prisioneiro na véspera da Páscoa. And asks them which one they want to be set free. E Jesus pergunta para eles qual que eles queriam que fosse liberto, Jesus ou Barrabás. Now it's strange that Pilate would make this offer, E é estranho que ele possa fazer essa proposta, as it's obvious that if the Sanhedrin had brought Jesus to him to be condemned, then they wouldn't want to set him free. porque se o Sinédrio trouxe Jesus para ser condenado, então eles não queriam que Jesus fosse liberto. Next, we read that without anything being said, Pilate delivers Jesus to be scourged. E em seguida vemos que, sem nenhuma outra contraposição, Pilatos envia Jesus para ser aceitado. In this, we begin to see the flaws in Pilate's character. E aí nós começamos a ver as falhas no caráter de Pilatos. He begins to waver, to be indecisive about what to do. Ele começa a ponderar, a ficar indeciso com o que fazer. He has declared that Jesus is innocent of any wrongdoing, Ele declarou que Jesus era inocente, não tinha feito nada de errado. but he doesn't have the courage to set him free Mas ele não tem a coragem de deixar Jesus ir embora. in the face of the Pharisees and the Sanhedrin. Diante do Sinédrio e dos fariseus. So he sends Jesus to be scourged to try to pacify them. Então ele envia Jesus para ser açoitado, para tentar pacificar os fariseus. Now, I won't describe what happened to Jesus as he was scourged. Eu não vou descrever o que aconteceu com Jesus quando ele foi açoitado. I think we all know what a terrible thing it was to be scourged, Nós todos já sabemos que coisa terrível é ser açoitado. and that some people didn't survive this cruel torture. E muitos morreram diante dessa cruel tortura. If you have seen the film The Passion of the Christ, Se você viu o filme Paixão de Cristo, then you know how the Lord suffered under this cruel você torture. tem uma ideia de quanto Jesus sofreu diante daquela tortura. But as if this wasn't enough,
we read in chapter 19, verses 2 and 3, Mas como se isso não fosse suficiente, nós lemos no capítulo 19, versos 2 e 3, of the cruel mockery of a coronation by the Roman soldiers. como que os soldados romanos debochavam de Jesus. They make a crown of thorns and crush it onto Jesus' head. Eles fizeram uma coroa de espinhos e fincaram na cabeça de Jesus. Now, these thorns were not like the thorns of a rose bush. E esses espinhos não eram espinhos de uma roseira. These thorns were about 3 centimeters long, Esses espinhos eram mais ou menos de 3 centímetros de comprimento. and they would have made deep cuts into Jesus' head. E machucou profundamente a cabeça de Jesus. Here on display for all to see is the perversity and cruelty to which human nature can descend. E ali então estava demonstrando a perversidade que a natureza humana pode chegar a fazer. Look at verses 2 and 3. Olha versos 2 e 3. Soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-no na cabeça e vestiram-lhe com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Why? Por quê? Why this cruel treatment? Por que esse tratamento tão cruel? For healing a woman who had been bent double for 18 years, Porque curou uma mulher que estava curvada por 18 anos, for raising a widow's son from the dead, por ressuscitar o filho da viúva que estava morto, for raising Lazarus from the dead. por ressuscitar Lázaro. Now, when you read the other Gospels, you will find that the soldiers did much more than this. E quando você lê os outros evangelhos, você vê que os soldados fizeram muito mais do que isso. They knelt before him and spat upon him. Eles se ajoelhavam diante dele e cuspiam nele. They made a scepter out of a reed and hit him on the head with it. Eles fizeram um cetro de uma estaca e bateram na cabeça dele. While he was still wearing this crown of thorns, Enquanto ele ainda estava usando aquela coroa de espinhos, making them dig even deeper into his head. fazendo aqueles espinhos ainda machucassem mais a cabeça de Jesus. And then they gave him the reed to hold as a scepter. E aí entregaram para ele essa madeira, como se fosse um cetro. The one who spoke the worlds into being, Aquele que fez o mundo acontecer, who set the stars and planets in their place, colocou as estrelas e os planetas no seu lugar. the one who reigns from all eternity, Aquele que reina sobre toda a eternidade, subjected himself to this for us. se sujeitou a tudo isso por nós. Now, in verses 4 and 5, we again see the indecision of Pilate. E no verso 4 e 5, vemos outra vez a indecisão de Pilatos. He brings Jesus out while still wearing the crown of thorns on his head Ele traz Jesus para fora, ainda usando aquela coroa de espinhos. and the scarlet robe on his back E com o manto vermelho nas suas costas. and the reed in his hand. E com o cetro nas suas mãos. And Pilate said, E Pilatos então diz: Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes, os seus guardas, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis o homem. Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. what? Just a minute. Porque, If you find no fault in him, se você não encontra nenhuma falta nele, why have you had him scourged and mocked by your por soldiers? que você demandou ele ser açoitado e debochado pelos seus soldados? If you find no fault in him, have the courage of your convictions and let him go. Se você não encontra nenhuma falta dele, tenha coragem de manter a sua convicção e deixá-lo livre. How could bringing Jesus out like this possibly confirm his conviction that he found no fault in Jesus? Como que trazendo Jesus para fora daquele jeito poderia provar que ele não encontrava falta em Jesus? Presumably, the answer lies in the fact that he brings out the Lord of glory, Provavelmente a resposta dele, o entendimento dele estaria no fato de trazer Jesus para fora naquela situação, crushed with a crown of thorns, dressed up in somebody else's clothes, com coroa de espinhos na cabeça, vestido com a roupa de outra pessoa, holding a reed as a scepter, segurando aquela madeira como se fosse um cetro, a mockery of humanity. uma zombaria da humanidade. Presumably, he said, Provavelmente ele disse: look, do you think this is a king? Olha, você acha que esse aqui é um rei? Do you think this is the basis of insurrection? Você acha que esse aqui é alguém que vai provocar uma insurreição? Do you think this is a man
this man is a revolutionary about to overturn the world. Você acha que esse homem é um revolucionário que vai virar o mundo? Look, behold the man. Olha para ele, veja o homem. Yes, behold the man. Sim, contemple este homem. Behold the embodiment of humanity. Contemple a personificação da humanidade. There never was a man like this in all of his perfection. There never was a man like Nunca this in all of his existiu um perfection. homem como este em toda a sua perfeição. This is not the man of Jesus Christ superstar. Esse não é um Jesus superstar. This is the man of sorrows, Esse é um homem de dores, and acquainted with grief. que conhece o que é sofrer. This is the man, the Son of Man, before whom men hid their faces. Esse é o homem, filho de Deus, diante do qual os homens se escondem a sua face. And as a sheep before its shearers is dumb, É como se uma ovelha diante dos seus tosqueadores, so this man opened not his mouth. e que não abriu a sua boca. This is not some pathetic piece of humanity who cannot do anything for himself. Esse não é uma imagem patética de um homem que não pode fazer nada por si mesmo. This is the King of the universe. Ele é o rei do universo. This is God incarnate. É o Deus encarnado. This is the one who said to the disciples at the Garden of Gethsemane, Esse é aquele que disse para os seus discípulos no jardim do Getsemane: do you think that I cannot appeal to my Father, Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai and he will send me more than 12 e legions of ele angels? vai me enviar mais de 12 legiões de anjos? But he doesn't. Mas ele não faz isso. Do you understand why? Você entende por quê? For you and for me. Por você e por mim. Oh, né? And as soon as the chief priests and their officials see him, E assim que os chefes dos sacerdotes olham para aquele homem, look at the nature of these people. olha a natureza daqueles homens, They shall crucify him, crucify him. gritam: crucificam, crucificam. It's amazing, isn't it? É terrível o que acontece ali. There is not one iota of sympathy or compassion in anyone. Não tem um pingo de simpatia e compaixão em nenhum deles. Any of these hard-hearted religionists, Esses religiosos de coração endurecido so secure behind their robes, são seguros atrás das suas vestes, so settled in their convictions, tão convictos da sua verdade, so convinced that they are right, tão certos de que estão certos, and so dreadfully wrong. e estão tão errados. And instead of the spectacle of Jesus causing a lump in their throats, Ao invés de olhar para Jesus e aquela aparência causar um nó na sua garganta and a sense of absolute shame, e um senso de vergonha para eles, they simply rehearse their cry again. eles gritam novamente: Okay, that's good so far, Pilate. tudo bem, Pilatos, até agora está tudo acontecendo do jeito que esperávamos. But let's not grow weary here. Mas não vamos parar por aqui. Let's not stop. Não vamos parar. Let's go the whole way and let's get him crucified. Seguir o caminho e crucificá-lo. And now notice Pilate's reply. E olha a resposta de Pilatos. Probably out of the frustration with the Pharisees. Provavelmente por causa da sua frustração com os fariseus. You take him and crucify him. Vocês levem, vocês o crucifiquem. You want a crucifixion? Você quer crucificar? You do the Você crucifixion. faça a crucificação. Because after all, Porque depois de tudo, and here he goes again, ele repete novamente: I find no fault in him. eu não acho nada de errado com ele. So let him go, Pilate. Então deixa ele sair, Pilatos. Have the courage of your conviction. Tenha coragem de manter a sua convicção. Stand up to the crowd and let him go. Permaneça, levante-se diante da multidão e deixe ele ir. But he doesn't. Mas ele não faz isso. He doesn't have the courage of his convictions. Ele não tem a coragem de manter a sua convicção. And so the sorry saga goes on. Então essa saga triste continua. Pilate's response of I find no fault in him, you crucify him, A resposta de Pilatos, de que eu não encontro falta nele, vocês o crucifiquem, shows his frustration at the monotonous cry of crucify him. mostra Crucify a him. sua frustração diante do grito da multidão, de crucifica-o, crucifica-o. This wild response from Pilate Essa resposta de Pilatos is the response of a man who is so provoked into speaking rashly. é a resposta de um homem que foi provocado a falar rapidamente. If you are not going to take any notice of me, then crucify me yourself. If Se you você want. não prestar atenção no que eu estou dizendo, crucifiquem vocês mesmos.
This is his response. Essa é a resposta dele. Because he is in a real dilemma. Porque ele está num perfeito dilema. Of course he knows that they can't carry out that kind of execution without him. Ele sabe que os judeus não poderiam crucificá-lo, executá-lo sem a sua autorização. And so he hates the crowd. Então ele odeia aquela multidão. He hates these people. Ele odeia aquele povo. He despises these Pharisees. Ele despreza os fariseus. But his sense of disgust for them Mas esse senso de desprezo por eles, is not great enough to overcome his fear of them. mas não é suficiente para superar o medo que eles têm dos fariseus. Otherwise, Christ would have been released. Senão ele libertaria Jesus. Now, let me emphasize something here. Quero enfatizar um ponto aqui. In all of this, the plan and purpose of God from all eternity was being fulfilled. Em tudo isso, o plano e propósito de Deus, desde a eternidade, estava sendo cumprido. So was Pilate some sort of robot? Então, era Pilatos um tipo de robô? No. Não. Was Pilate exercising his prerogative as a Roman governor? E estava Pilatos exercendo a sua prerrogativa como governo romano? Yes. Sim. Was Pilate making wrong decisions all on his own? E estava Pilatos tomando decisões erradas por si mesmo? Yes. Sim. Was Pilate programmed to make these decisions? Ele estava programado para fazer essas decisões? No. Não. Was Pilate, by his perversity, fulfilling the plan whereby it was the will of God? Estava Pilatos, então, através da sua perversidade, cumprindo o plano de Deus? As Isaiah 53 says, to bruise him? Como diz em Isaías 53, ferindo, That as Peter preaches on the day of Pentecost, it was according to the foreknowledge of God, the true man, delivered up Jesus. e conforme o discurso de Pedro de Pentecostes, que homens cruéis se entregaram a Jesus para ser crucificado. Yes. Sim. In verse 7, the Jews come back forcefully against Pilate. E no verso 7, os judeus voltam com muita força sobre Pilatos. We've got a law, Nós temos uma lei, and according to this law, Jesus has to die. e de acordo com essa lei, Jesus precisa morrer. Now, they are careful not to play their ace just yet. Eles estão tendo cuidado de não jogar todas as suas cartas de uma vez só. It is coming, Está vindo, as we will see. como iremos a seguir. But at the moment, they just want to do enough to keep Pilate on the right track. Naquele momento, eles queriam somente manter Pilatos no caminho correto. So what they are saying is, Então, o que eles estão dizendo? Pilate, you know as well as we do Pilatos, você sabe tanto quanto nós, that we have freedom within Roman jurisdiction nós temos a liberdade dentro do governo romano to regulate our own affairs. para nos governar de acordo com as nossas leis. But we want you to remember Mas eu quero que você se lembre that it is your duty to respect our laws que é a sua responsabilidade respeitar a nossa lei in matters such as this. nesse assunto. And by our law, this man should die. E de acordo com a nossa lei, este homem precisa morrer. Now note verse 7b. Olha a parte 7, baixo B do verso 7. Because he claims to be the Son of God. Porque ele se diz filho de Deus. And so they manipulate Pilate. Então eles manipulam Pilatos. Now look at verse 8. Olha o que diz o verso 8. That is why I say there was no more tortured individual who met Jesus than Pilate. Por isso eu digo que não existe nenhum indivíduo mais torturado do que Pilatos. When Pilate heard this, he was even more afraid. Quando Pilatos ouviu o que os fariseus diziam, ele ficou ainda mais aterrorizado. The fearfulness which had been rising in him had almost reached epidemic proportions. O medo estava subindo dentro dele, quase como uma proporção epidêmica. After all, the Romans knew all about gods. E os romanos sabiam sobre os deuses. They had all kinds of gods, Eles tinham muitos deuses, as did the Greeks. assim também como os gregos. They were aware of the fact that, in their mind at least, Eles entendiam que, de acordo com a cultura deles, the gods came down and did things to people. que os deuses vinham e faziam coisas para as pessoas. And here he is confronted by one who was apparently the Son of God, E ali ele estava sendo confrontado com alguém que se dizia filho de Deus, if not God himself. senão o próprio Deus. And he cannot get out of his dilemma. E ele não consegue resolver esse dilema dentro dele. And so his fear is overwhelming. Então ele está sobrecarregado com essa fúria. His wife had actually told him earlier in the day A sua própria esposa disse para ele naquela manhã
Don't have anything to do with that innocent man. Não se envolva com aquele homem inocente. For I have suffered a great deal in a Eu dream. sofri muito durante a noite por causa dele. So his wife had been tossing and turning the previous night. Então a sua esposa teve dificuldade para dormir a noite anterior. And when he gets his breakfast in the morning, E quando ele toma seu café pela manhã and he goes out, e vai sair, she says, Pilate, before you go in there today, let me give you a word of ela comfort. disse para ele: Pilatos, antes que você saia nessa manhã, deixa eu te avisar de alguma coisa. Whatever happens, Seja o que for que vai acontecer, have nothing to do with that innocent man. não se envolva com aquele homem inocente. I've been awake half the night and troubled most of the morning as a result of Eu it. tive muitas lutas essa noite, não consegui dormir por causa desse homem inocente. So you can see what is going around in his mind. Então você consegue perceber o que está acontecendo na mente de Pilatos. Here he has Jesus. Ali está Jesus diante dele. I find no fault in him. Okay. Não encontro faltas nele, mas mando açoitá-lo. Now he has this guilt on his heart as a result of having been the one who introduced him to such brutal treatment. E aí ele carregava a culpa dentro dele, por ter sido aquele que entregou Jesus para ser açoitado. And then he thinks that perhaps he can justify what he's done by using a sorry spectacle as a means of inducing sympathy on the part of the rulers. E aí ele tenta acalmar sua própria consciência, apresentando Jesus para os seus acusadores. And instead of creating sympathy, it creates fury. E ao invés de criar simpatia para com o povo, criou mais fúria do povo. The fury creates his frustration. E essa fúria do povo gerou mais frustração dentro dele. His frustration says, do it yourself. E a frustração dele diz: faça você mesmo. Their forcefulness says, we can't, but you can. E eles respondem: nós não podemos, mas você pode. And their forcefulness leads to his fearfulness. Então todo esse movimento gera mais medo dentro dele. And now he's caught. E aí ele foi pego. Yes, there was never a man more tortured individual that met Christ than Pontius Pilate. Sim, não havia nenhum homem mais torturado dentro dele mesmo ao encontrar Jesus. You will notice that in verses 9 and 10, there are three questions that come one after another like bullets. Nós vemos no verso 9 que existem 3 perguntas que seguem uma após a outra. Question number 1. A primeira pergunta: He goes back inside the palace volta dentro do palácio. and he says to Jesus, where do you come from? Ele pergunta para Jesus: de onde você vem? Where do you come from? De onde você vem? But Jesus gives him no answer. Mas Jesus não responde. Presumably, it wouldn't have made any difference. Possivelmente não faria nenhuma diferença. Presumably, he wouldn't even have been able to get his head around the fact that Jesus says, actually, I come from heaven. Possivelmente ele não nem entenderia se Jesus respondesse: eu vim do céu. He really didn't have any interest in that at all. Ele não tinha realmente nenhum interesse nessa resposta. It was just a superstition Era somente uma superstição para ele. that was puzzling him. Estava na cabeça dele. He says to himself, well, I better try and find out something about it. Ele pensa consigo mesmo: vou tentar achar alguma coisa sobre esse homem. Where do you come from? De onde você vem? And Jesus gives him no answer. E Jesus não responde. Then his second question, E aí ele faz a segunda pergunta: do you refuse to speak to me? você se recusa a falar comigo? Actually, in the Greek, it says, to me you do not speak, with a No question grego, mark. então diz: comigo você não quer falar? To me? Comigo? He's saying, Jesus, do you know who you are talking Ele está to? dizendo: Jesus, você sabe com quem você está falando? Do you see the irony of it? Você vê a ironia de tudo isso? Pilate, do you know what you're doing? Pilatos, você sabe o que você está fazendo? To me you do not speak. Comigo você não quer falar? Pilate now exerts his rank. Então o Pilatos está exercendo o seu poder ali. He rests on his dignity. Ele está clamando pela sua dignidade. I'm the Roman governor. Eu sou o governador romano. Don't you think you should speak to me? Então você não acha que deveria conversar comigo? Where do you come from? Jesus gives no answer. De onde você vem? Jesus não dá resposta. You refuse to speak to me. Você recusa a falar comigo? And now he follows it up with what he thinks is his ace. E aí ele continua dando a última cartada, dando uma cartada maior.
Don't you realize that I have the power either to free you or to crucify you? Você não entende que eu tenho poder para te libertar, para te crucificar? You see, this reveals the depth of his dilemma. Isso revela a profundidade do dilema de Pilatos. Because on the human plane, although he's trying hard, he cannot shift the responsibility of the decision. Porque no plano humano, ele não consegue transferir a sua responsabilidade. No matter how many clever side steps he tries to make. Não importa quantos passos inteligentes ele tenta dar, See, he wants to be able to say, this isn't my problem. ele quer conseguir falar, isso não é meu problema. But when he looks at the situation clearly, he says to himself, Mas quando ele olha para a situação claramente, ele diz para si mesmo, don't you realize this is your problem? percebe que esse é um problema seu, de verdade? Because I possess the power to free you or to crucify you. Porque eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar. Now you're telling the truth, Pilate. E agora sim, Pilatos, você está dizendo a verdade. But let me tell you something, says Jesus. Mas Jesus diz para ele alguma coisa. Realize this, Jesus says, Entenda isso que Jesus disse. that you wouldn't have any power over me if it were not given to you from above. Você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse te dado de cima. In other words, Em outras palavras, earthly rulers may act only as God permits. os governadores da terra só podem agir de acordo com a permissão de Deus. Pilate has no inherent authority over Jesus. Pilatos não tinha nenhuma autoridade sobre Jesus. Jesus has already said, no Jesus já one tinha takes dito my isso. life from me. Ninguém toma minha vida de mim. I have the power to lay it down and I have the power to pick it up Eu again. tenho poder para entregá-la e para reassumi-la. But the greater our knowledge, the greater our guilt. Mas quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa culpa. That's the second half of verse 11. É a segunda metade do verso 11. The one who handed me over to you is guilty of a greater Aquele sin. que me entrega a você tem mais pecado do que você. And knowledge brings with it responsibility. E o conhecimento traz responsabilidade. And these people who were standing with their ominous chanting, E toda essa multidão que clama em uma só voz, combined with the work of Judas, junto com o trabalho de Judas, were guilty. eram culpados. And they could not evade the responsibility. E eles não podiam abrir mão dessa responsabilidade. Well, as a result of this little interchange between Pilate and Jesus, E como resultado dessa conversa entre Pilatos e Jesus, verse 12 says that Pilate tried to free Jesus. o verso 12 nos diz que Pilatos, mais uma vez, tenta soltar Jesus. But as a result of his endeavors to set him free, Mas como resultado da sua tentativa de soltar Jesus, the Jews keep shouting. os judeus continuam gritando. And here they play their ace. E aqui eles colocam a cartada final. If you let this man go, you are not a friend of Caesar. Se você libertar esse homem, você não é amigo de César. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. What a torture situation. Que situação torturante para Pilatos. To know the right thing to do and to be so fearful of what other people say and think, Saber o que é certo fazer, mas ter tanto medo do que os outros vão dizer ou falar. you cannot find it in yourself to do the right thing. E não encontrar em si mesmo a coragem de fazer o que é correto. The problem was Pilate's problem was really in his morality. Então o problema de Pilatos estava na sua moral. There was a moral deficiency in him. Existia uma deficiência moral em Pilatos. An inability to do the right thing no matter what it Uma cost him. incapacidade de fazer o que era correto por causa do custo. And so we come to the end. E aí nós chegamos ao fim. The final blow, you are not a friend of Caesar. Então os judeus gritaram mais uma vez: você não é amigo de César. Oh, how he must have been enraged at the hypocrisy. Quanta ira deve ter surgido no coração de Pilatos com aquela hipocrisia. They didn't care about loyalty. Eles não preocupavam com lealdade. They could not care less about Caesar. Eles não preocupavam com César. They were simply using this. Eles somente estavam usando como argumento: We will tell Caesar that you condone a rebellion. nós vamos dizer para César que você tolera um rebelde. We'll tell Caesar that you are the one Pilate that released the king of Israel. Nós vamos dizer para César que você, Pilatos, libertou o rei de Israel. He knew there was no rebellion on the part of Christ.
Eles sabiam que não tinha rebelião alguma da parte de Jesus. And if every man has his price, E se then, todo homem tinha um preço, then here was Pilate. aqui era o preço de Pilatos. And he finally gives in, Então ele se rende, ignoring his superstitions, ignorando a sua própria superstição, ignoring the promptings that had been left to him at breakfast by his wife. ignorando o alerta da sua esposa pela manhã. He sits down in the judge's seat Ele se assenta no tribunal, at a place known as the stone pavement, num lugar chamado pavimento, and delivers Jesus up to be crucified. e entrega Jesus para ser crucificado. With his conscience drowned out by the loud voices of rationalization, Com a sua consciência mergulhada no grito da multidão, Pilate compromised ele se compromete, because Pilate was a coward. porque ele era covarde. He didn't have the courage of his convictions. Ele não teve coragem para se posicionar de acordo com a sua convicção. Now, I want to close by asking you, Eu quero terminar te perguntando, do you have the courage of your convictions? você tem coragem para preservar a sua convicção? Do you have the moral courage to stand up for what is right? Você tem uma convicção moral para fazer prevalecer aquilo que você acredita ser o correto? Even if it means going against the crowd and against what the majority are saying and doing? Mesmo que vá contra toda a multidão? Do you have the courage to stand up for righteousness and holiness? Você tem coragem de se posicionar pelo que é certo, pelo que é santo? Do you have the courage to stand up for the gospel? Você tem coragem de se posicionar pelo Evangelho? Do you have the courage to stand up for God and Jesus Christ? Você tem coragem de se posicionar por Deus e por Jesus Cristo? Or are you like Pilate, Ou você é como Pilatos? who knew what the right thing to do was, Sabia o que era certo fazer, but didn't have the moral courage to do it? mas não teve a coragem moral para fazer isso. Well, let us pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Pai eterno, we come to you this morning. nós chegamos diante do Senhor nesta manhã. Lord, you know our hearts and minds. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. We ask you this morning, Nós te pedimos esta manhã, by the power of your Holy Spirit within us, pelo poder do Teu Espírito Santo em nós, give us the courage, nos dê coragem, give us the moral courage to stand up for our convictions, nos dê a coragem moral para prevalecer diante das nossas convicções, to do the right thing, para fazer o que é correto, no matter the cost. não importando como custo. Give us the courage to stand up for righteousness and holiness. Dê-nos a coragem para prevalecer sobre aquilo que é santo, aquilo que é correto, Against all the evil that is going on in this world. contra todo o poder maligno que está agindo neste mundo. Give us the courage to stand up for the gospel. Dá-nos coragem, Senhor, para prevalecer, nos posicionar pelo Evangelho, To stand up for Jesus nos posicionar por Jesus and to stand up for you, Father. e nos posicionar pelo Senhor, meu Pai. We ask you, Father, to do this in us through the power of your Holy Nós Spirit. te pedimos, Deus, que faça isso em nós, pelo poder do Espírito Santo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. The Lord bless you. Senhor, te abençoe. Uma mensagem pra cruz.